Olá pessoal, do oitavo ano do Integral Colégio de Curso de Araruna. Vamos aí para mais uma aula de História, certo? Peguem o livro didático de vocês, tá? Que vamos fazer aí as correções das atividades que foram colocadas nas últimas aulas, certo? Então, abra aí na página 39, tá? O assunto que a gente está discutindo é o Brasil, né? Emancipação política. Claro que também, né? Esse processo, como a gente já iniciou, se inicia, para quem perdeu as últimas aulas, claro, se inicia lá na vinda da corte portuguesa para o Brasil. Tá? Tem relação com as guerras napoleônicas, desculpa, todo o processo, né, de expansão dos domínios do Napoleão, né, as guerras que ele fez, tá certo? Claro, a invasão da Espanha, a invasão de Portugal, o bloqueio continental que ele impôs à Inglaterra. Portugal não cede na surdina, né, acaba comercializando com a Inglaterra, tá bom? E aí os franceses acabam invadindo o Império Português, né, o território de Portugal. E aí, com a ajuda da Inglaterra, Portugal vem para o Brasil, certo? Então, e aí vai ter muitas mudanças, a gente já citou algumas: abertura dos portos, tratado de paz e amizade, tá? De aliança e comércio, acho que é isso. Enfim, são várias aí as mudanças, e a principal dela é que o Brasil aí ela deixa de ser uma, uma colônia propriamente dita e passa a ser a sede do Império Português, certo? Então é isso que a gente discutiu aí, tá? Fazendo aí um breve resumo das últimas aulas, tá bom? Então aí vamos aí para as correções, certo? A abertura do capítulo, tá? Tem duas imagens, uma do Palieri, que mostra escravos, mendigos, tá? Pessoas simples que estão trabalhando ali, tá? E tem um textozinho da Amado Del Priore. Pelas ruas, sentados sobre barris, os aguadeiros esperavam sua vez diante dos chafarizes que traziam a linha mais cristalina do alto da Tijuca. Seus gritos se misturavam no ruído de escravos, mendigos e ciganos. Nas noites de luar, era à beira d'água que famílias se reuniam, entoando modinhas e luduns ao som do violão. A outra imagem é do Viana, né, um quadro do Viana, no qual aí ele mostra a chegada da família real, certo? E aí tem um textozinho, né, um pequeno fragmento do Thomas Skidmore. A mudança não tinha precedentes, não apenas na história das Américas, como em toda a história da exploração colonial. Nunca antes houvera um monarca europeu sequer posto o pé em uma colônia do Novo Mundo, muito menos se estabelecido em uma delas como centro do poder. Então é isso que o texto fala. Então, de acordo com a leitura dos documentos, debata, tá? No caso eles iam debater com os colegas, enfim, mas diante do nosso quadro, né, não podemos fazer isso, tá bom? Então vamos aí discutindo. Se vocês têm alguma dúvida, vocês vão colocando no chat, tá bom? Que eu vou aí respondendo, tá certo? Então, como era a vida cotidiana na cidade do Rio de Janeiro nas primeiras décadas do século XIX? Como é que era a vida lá, tá? E aí eles falam, né? As pessoas eram simples, vestimentas simples, tá bom? Escravos que trabalhavam muito, tinha muita pobreza, tá? E a gente vê, né, nas ruas, tá? O Brasil ainda, o Rio de Janeiro, claro, o Brasil como um todo vivia ainda numa situação de precariedade, tá certo? Não se tinha ainda um desenvolvimento, tá? Para a gente ter uma ideia, a Inglaterra estava na segunda revolução industrial, tá? Iniciando a segunda revolução industrial, acho que já estava vivendo a revolução industrial, a segunda. Aí o Brasil estava, né, as colônias latino-americanas estavam assim esquecidas, tá? Eram apenas lembradas para serem exploradas, para que as metrópoles extraíssem aí suas riquezas,
Tá? Então a vida cotidiana era bem simples, bem precária, com muita pobreza, tá? Misérias, né? Pessoas aí que trabalhavam muito, né? Principalmente os escravos libertos também, porque eles tinham que se alimentar, mas enfim, era muito precária, tá? A vida cotidiana, tá bom? Claro, tinha o comércio, né? Os escravos de ganho, né? Eles acabavam tendo mais liberdade, vendendo, né, coisas para os seus patrões, eles carregavam, né, andavam ali pelas ruas, carregavam água ou alguns objetos, certo? Então, tinha essa relação, né, com outros escravos também, tinha um pequeno comércio, mas enfim, podemos aí concluir que era uma vida, né, bem simples e precária, certo? Espero aí que vocês tenham entendido. A colônia estava preparada para receber toda a corte portuguesa? Estava? Claro que não, né? Nenhuma colônia, na realidade, estava preparada para receber aí qualquer corte, tá? E aí, pessoal, eita, vai passando aí uma propaganda. Ai, meu Deus. Vamos dar uma pausa aí, né, pessoal? Senão eu vou... Pode que está. Então, a colônia estava preparada para receber a corte? Não, não estava, né? Ruas que não tinha saneamento básico, as ruas, né? Não tinha estrutura, né? A gente pode falar até de casas. Tá, eita, tá demais, hein? Hoje, vou deixar passar aí, pessoal. Você vai fazer um estoque de ficha gratuitamente, a ação gratuitamente, você só vai gastar o leite. É uma grande promoção da outra ensaia hoje, 10h30 da manhã. Pronto. Então a colônia não tinha saneamento básico, as ruas não eram limpas, tá? Tinha muita poluição, tá? Muita poluição sonora, mas enfim. A colônia não estava de nenhuma forma. Inclusive, as casas para abrigar a corte portuguesa foram, né, expulsaram muitos moradores da elite do Rio de Janeiro, aqueles que não queriam, né, colocava lá PR, príncipe regente, e ali aquela casa era ocupada por alguém da corte, certo? Então ela não estava preparada nem política, nem estruturalmente e nem economicamente, tá? Então as ruas fediam muito porque não tinham saneamento básico, não tinha limpeza nas ruas. E a gente percebe nas imagens, né? Escravos, mendigos, né? Ciganos habitavam, não que eles não pudessem habitar as ruas ou frequentar essas ruas, mas a gente vê a diferença. A gente já respondeu aí no caso até a pergunta 3, né? A diferença é gritante, a corte estava ali toda pomposa, toda, né, com suas riquezas, e a chegada dela, né, e a gente vê aqui o Rio de Janeiro, né, as ruas do Rio de Janeiro sendo habitadas por pessoas mais simples. Em comparação aí, o contraste, né, entre uma imagem e outra, a gente já pode fazer dessa maneira, tá bom? Então, como o Rio de Janeiro se preparou para receber Dom João e sua comitiva? Claro, com muita festa. Era a primeira vez que o monarca europeu vinha para as Américas, para o Novo Mundo. Então, ela fez muitas festas, né, se preparou, né, fez ali um banquete, se preparou mesmo e festejaram aí por vários e vários dias, certo? Seria essa aí as respostas. Espero aí que vocês tenham entendido e perdoe aí as propagandas. E aí na página 40, né, a respeito das conjurações ocorridas, aí no caso está fazendo referência à conjuração mineira,
e a Conjuração Baiana. Tá bom? Então, sobre a Conjuração Mineira ocorrida em 1789, analise estas afirmativas. Uma de suas causas foi o aumento dos impostos pela metrópole. Lembrem aí, Conjuração Mineira. Bom, é só lembrar aí da derrama. Tá? Objetivava, então, a afirmativa 1 está correta. Tá? Objetivava a separação de Portugal e a implantação de uma república. Lembra que ela era separatista. Tá? Então, a afirmativa 2 também está correta. Entre os planos dos integrantes do movimento estava a abolição da escravatura? Não estava, né? E isso é uma das grandes diferenças com a Conjuração Baiana. Tá? A Conjuração Baiana queria o fim da escravidão e em nenhum momento a Conjuração Mineira levantou esse plano, esse objetivo. Pelo contrário, inclusive, muitos dos participantes da Conjuração Mineira tinham aí escravos, tinham terras, certo? Então, a afirmativa 1 e 2 está correta, certo? Então, letra C, né? Apenas 1 e 2 são verdadeiras, certo? Então, questão 2, né? Vai me dizendo aí qual alternativa você marcou, tá? Que eu vou acompanhando aí pelo chat. Vamos aí para as afirmativas, e aí no caso aqui já é sobre a Conjuração Baiana, tá? Tratou-se de uma revolta de caráter social e envolveu representantes das classes mais humildes? Sim, né? Tá correto. Inclusive, a Conjuração Baiana é chamada de Revolta dos Alfaiates, porque tinha muitos artesãos, tá certo? Afirmativa 2. A falta de produtos de primeira necessidade e os altos preços dessas mercadorias pode ser considerada a causa dessa conjuração? Falta de produtos de primeira necessidade. Alto preço nas mercadorias pode ser considerada a causa dessa conjuração? Sim. Tá? Então, a afirmativa 2 aí também está correta. A afirmativa 3. Os comerciantes portugueses participaram do movimento porque desejavam o monopólio do comércio local. Os portugueses participaram aí do movimento. Eles desejavam o monopólio, eles já tinham esse monopólio, né, os portugueses. Tá? Inclusive, tinham muitas brigas, né, entre portugueses e brasileiros. Né? Daí surgiram aquelas piadas de portugueses e brasileiros. Tem a questão até do anti-lusitanismo, né? Muitos brasileiros colocavam fogo no comércio, em propriedades portuguesas, porque só os portugueses eram privilegiados, né? Foi um dos motivos também da revolta. Então, os portugueses aí não participaram do movimento, tá bom? Então, é uma alternativa, uma afirmativa aí incorreta. Assim como na primeira questão, né? 1 e 2 estão corretas e a letra C também. Apenas as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras, certo? E aí começa na página 42 e 43, tá? E aí já mais sobre o Napoleão Bonaparte, né? E a vinda, a emancipação política do Brasil e a vinda da corte portuguesa para o Brasil, tá bom? Então vamos analisar a questão. Napoleão Bonaparte, desejando formar um império grandioso, gerou inúmeros conflitos na Europa. Sobre esse projeto expansionista, analise estas afirmativas. O grande inimigo de Napoleão era a Inglaterra, que dominava a economia europeia. Tá? Qual era o grande concorrente econômico de Napoleão? Era a Inglaterra. Tá? Napoleão conquistou quase toda a Europa. Tá? As guerras que ele fez, tá? Até aquele momento ele tinha vencido todas. Mas como é que ele venceria a Inglaterra em uma guerra e também economicamente se não conseguiria chegar ao território inglês? Tá? Por isso que ele fez até o bloqueio, né, continental ou comercial. Tá? Então a afirmativa 1 está correta. Com o objetivo de destruir a economia inglesa, Napoleão Bonaparte invadiu a Grã-Bretanha e destinou o inglês. Não, ele nunca chegou à Inglaterra. Tá? Ele tinha até um receio de enfrentar os ingleses em uma batalha naval, tá? Porque a Inglaterra era muito poderosa, uma marinha muito poderosa mesmo. Tá bom? Então a afirmativa 2 está incorreta.
Napoleão adotou a política ofensiva de destruir a Inglaterra indiretamente, acabando com o lucrativo comércio desenvolvido pelos ingleses. Então, ele adotou essa política ofensiva, tá? A partir de forma indireta, destruir o comércio inglês. Sim, é aquilo que eu falei para vocês, o bloqueio continental. Tá? Ele queria acabar com a economia inglesa a partir desse bloqueio. Tá? Era uma indireta e até diretamente, tá? Mas ele está falando diretamente e também está correto. Tá bom? Então, 1 e 3 aí estão corretas, no caso é a letra D, certo? Apenas as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras, certo? Questão 2. A respeito do bloqueio continental imposto por Napoleão Bonaparte em 1806, analise as afirmativas a seguir. O bloqueio continental determinou a proibição a todos os países europeus de comercializar com a Inglaterra, determinou a proibição de todos os países europeus de comercializar com a Inglaterra. Sim, né? Sim, porque nenhum país europeu poderia aí comercializar, tá, com os ingleses, certo? Então está correto. A imposição do bloqueio continental visava a destruição econômica da Inglaterra, principal reino rival da França, também está correto. Hã? Também está correto. 3. Portugal não cessou o comércio com a Inglaterra, apesar de ter uma economia bastante desenvolvida e autossuficiente, porque desejava mostrar na Europa que não se curvaria aos desmandos do imperador francês. Assim, é claro, o início da afirmativa está correta. Ele não cessou o comércio com a Inglaterra. Tá? Portugal não tinha essa economia tão desenvolvida assim, dependia muito dos ingleses. Né? Aí já vai colocando a afirmativa, colocando a afirmativa como errada. Tá? E ele também não queria mostrar a Napoleão que não se curvaria aos desmandos do imperador francês. Ele estava comercializando. Ele estava comercializando ali com os ingleses na surdina, tá? Ali na madruga, ninguém sabia, certo? Como se diz, né, às escondidas. Ele não queria mostrar ali que era autossuficiente ou que não se curvaria. Ele se curvou aos franceses, porém o Dom João ali ele foi muito, como eu posso dizer, muito inteligente. Tá? Ele comercializou com os ingleses, os franceses descobriram e depois ele tomou outras medidas que também deram certo para ele. E não deram tão certo aí para os franceses. Tá? Inclusive, eu já falei isso para vocês, Napoleão disse em sua biografia, o Dom João, né, foi o único que me enganou. Tá? Para vocês verem aí o quanto, de certa forma, o Napoleão até considerou aí as decisões do Dom João, certo? Então, a afirmativa 3 está errada. A continuidade do comércio com a Inglaterra determinou a invasão de Portugal por tropas francesas? Sim. A partir do momento que os franceses descobrem, Napoleão manda invadir Portugal e acabar aí com Dom João, tá? Mas Dom João partiu para o Brasil, tá? Então, 1, 2 e 4 estão corretas. Então, deixa eu ver aqui, letra E, tá? Afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras. De que forma as relações econômicas estabelecidas entre a Inglaterra e Portugal influenciaram a vinda da corte portuguesa para o Brasil? Então, de que forma aí as relações econômicas estabelecidas entre Inglaterra e Portugal influenciaram a vinda da corte portuguesa para o Brasil? É simples, já falei isso para vocês. Portugal, pessoal, Portugal e Inglaterra tinham uma aliança que já tinha séculos, né? Quase 3 séculos de aliança. Os portugueses ajudaram os ingleses em guerras contra a França, tá? Os portugueses e os ingleses se juntaram, por exemplo, em algumas cruzadas, tá certo? Os portugueses e ingleses tinham alianças como, por exemplo, a aliança do Tratado de Panos e Vinhos, né? Tratado de Mito, acho que é Mito o nome. Então, assim, tudo tinha... A Inglaterra era o principal parceiro, né, de Portugal. Portugal, não sei se era o principal parceiro da Inglaterra. Tá? Então, cortar relações com a Inglaterra seria,
né, ou declarar guerra aos ingleses seria desastroso para Portugal, tá certo? Por isso que essas relações econômicas ajudaram muito mesmo a vinda da corte portuguesa para o Brasil, tá certo? Porque, por exemplo, se os portugueses declaram guerra à Inglaterra, a Inglaterra era quem fornecia a maioria dos produtos portugueses que ia para Portugal. Como é que os portugueses iam se virar? Tá? A França não paga pouco se lixando para os portugueses. Só queria apenas enfraquecer os ingleses. Tá certo? Né? Por isso que os portugueses aí não poderiam interromper esse comércio, não cortou relações com a Inglaterra e teve que vir para o Brasil, porque era importante manter essas relações com a Inglaterra e era importante também manter aí o seu império. Tá? Por isso que essas relações econômicas são importantes, né, para os portugueses, porque os ingleses eram o principal parceiro comercial de Portugal e romper essas relações seria desastroso, tá certo? Então eu espero que vocês aí tenham entendido, tá bom? Os comentários sobre as questões, as correções, vão anotando aí, tá certo? Para quando tiver alguma dúvida, ir lá nas anotações, ou quando formos fazer uma outra atividade avaliativa, vocês terem essas anotações e estudarem por elas. Tá certo? Qualquer dúvida é só falar. Tenham uma ótima tarde, tá? E até mais.